Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. 4 mortes por Covid em apenas um dia mostram que a pandemia está muito forte e presente em Tupã. A população deve continuar com medidas de segurança e distanciamento. Receita Federal passa a oferecer vários serviços apenas no formato digital, eliminando o atendimento presencial. Educação de jovens e adultos mantém aulas à distância durante a pandemia. 24 alunos recebem mensalmente material educativo impresso. Prefeitura e bombeiros alertam a população para a prática de crimes ambientais ao realizarem queimadas urbanas durante a estiagem. Tupã registrou 209 ocorrências de incêndio nos meses de outono e inverno. 2 PMs de Tupã são homenageados pela corporação por prenderem autor de furtos e roubos. Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Abrimos essa edição com uma notícia muito triste e que infelizmente tornou-se frequente em Tupã. 4 mortes por Covid foram registradas em apenas um dia. Esta tragédia mostra que a pandemia está muito forte e presente em Tupã, e diferente do que muitos anunciam em redes sociais ou pela imprensa, de que o pior já passou, o pior ainda está acontecendo. Por esse motivo, a população deve continuar com medidas de segurança e distanciamento, pois a situação ainda é muito grave. Acompanhe. Uma situação que parecia sob controle mostra o quanto a população precisa estar atenta e vigilante. Foi divulgada nova atualização do boletim epidemiológico, onde são registradas 4 mortes por Covid em apenas 24 horas. As novas mortes são 2 mulheres com 54 e 86 anos e 2 homens, um com apenas 38 anos e outro com 70 anos. Com estas mortes, subiu para 257 o número de vidas perdidas para a doença em Tupã. Também foram registrados mais 12 casos positivos e 41 suspeitos foram notificados. Com isso, o número de pessoas que já tiveram Covid em Tupã chega a 8.920, sendo 58 ainda em período de transmissão, quando podem contaminar outras pessoas caso não sigam protocolos de isolamento. A taxa de ocupação dos 15 leitos de UTI está em 33%, com 5 leitos ocupados por 3 pacientes de Tupã e 2 da região, moradores de Iacri. A taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos de enfermaria está em 30%, com 6 leitos ocupados por 3 pacientes de Tupã e 3 da região, um morador de Bastos, um de Herculândia e um de Queiroz. Com relação à vacinação, nesta semana receberam a primeira dose jovens de 22 e 21 anos e a segunda dose pessoas de até 45 anos com comorbidades. Tupã já vacinou 32% dos moradores com as 2 doses, o que representa 21.609 moradores imunizados por completo contra a Covid. 4 mortes registradas em um dia e a gente ouve aí, muitas vezes lê postagens onde se diz que o pior já passou, que as pessoas podem sair às ruas, não precisam mais usar máscara, não precisam dos cuidados, álcool em gel, distanciamento, isso tudo ainda está muito presente em nossa cidade. Então, não podemos bobear. Mesmo com as pessoas vacinadas, nós temos 30%, pouquinho mais de 30% com as 2 doses, que é o que de fato funciona. Temos 70% da população com apenas uma dose. Então, não podemos bobear, não podemos achar que está tudo sob controle, porque ficamos 1, 2, 3 dias sem registrar mortes por Covid, e aí as pessoas já falam, já comentam, e quando morrem 4, morrem 2. Tivemos a morte de um jovem de 38 anos, um advogado da nossa cidade que estava trabalhando, pessoas com mais idade que também já achavam que o pior tinha passado e infelizmente foram contaminadas, acabaram não resistindo e faleceram devido à Covid. Por isso, fica o alerta aí. Cuide de você e cuide da sua família. Não acredite quando dizem que o pior já passou. Tenha todos os cuidados no trabalho, no dia a dia, para evitar que a gente tenha aí tragédias como essas que estão acontecendo. A Receita Federal passa a oferecer vários serviços apenas no formato digital, eliminando o atendimento presencial. A Receita Federal emitiu recentemente uma portaria que dispõe sobre os serviços requeridos em processo digital.
São serviços disponíveis na internet que dispensam o atendimento presencial, devendo o contribuinte utilizar os endereços eletrônicos do órgão para a realização dos procedimentos. Muitos destes serviços já estão disponíveis para atendimento virtual há algum tempo. Agora a Receita Federal informa que não é mais uma opção realizá-los pela internet, mas sim uma única opção disponível, devendo o contribuinte realizar os procedimentos pelo portal E-CAC. Entre os serviços que serão apenas eletronicamente estão certidão de regularidade fiscal de imóvel rural, regularidade fiscal de obra de construção civil, certidão de obra aferida pela declaração e informação sobre obra, certidão de regularidade fiscal de pessoas físicas e jurídicas, pagamentos de guias da Previdência Social e de documentos de arrecadação de receitas federais. Para realizar os serviços, deve acessar o portal E-CAC, através do endereço cave.receita.gov.br/ECAC. Lembrando que para a segurança e liberação dos serviços, antes deve ser realizado um cadastro na conta gov.br do governo federal, no endereço eletrônico contas.acesso.gov.br. Há cerca de 15 dias nós falamos aqui sobre os cartórios que começavam a oferecer serviços de forma digital. Pagamento de conta, protocolos, retirada de documentos, certidões. Agora, a Justiça Federal. Durante a pandemia, a Justiça se adequou. Vários serviços que eram oferecidos presencialmente passaram a ser adaptados e oferecidos de forma virtual. Mas o contribuinte tinha opção. Ou ir até a Receita Federal, fazer ali o seu pedido presencialmente ou fazer o pedido virtual por meio da internet. Agora, a Receita já fez esse período aí de avaliações e teste, está eliminando vários serviços de serem feitos presencialmente, ou seja, agora só virtualmente. Ou a pessoa faz, ou por meio do escritório de contabilidade, um despachante, para que ele possa fazer esse serviço de forma adequada. Educação de jovens e adultos mantém aulas à distância durante a pandemia. 24 alunos estão recebendo mensalmente o material educativo impresso. As aulas para educação de jovens e adultos no EJA seguem no formato digital. Este ano, são 24 alunos do EJA que recebem os conteúdos educacionais pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e presencialmente. Pelo WhatsApp, são enviados todos os conteúdos e são tiradas dúvidas pelas professoras. Para os alunos com dificuldades em acompanhar as mensagens de texto, as professoras responsáveis pelas turmas fazem videochamada. O EJA oferece aulas de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, artes e educação física. Pelo EJA, são disponibilizadas oportunidades para pessoas que não completaram o ensino fundamental concluir o ciclo 1, correspondente ao primeiro, segundo e terceiros anos, e do ciclo 2, que representa o quarto e quinto anos. Todos os meses, a Prefeitura disponibiliza material educativo para os jovens e adultos, que são apostilas com conteúdos discutidos durante as aulas. Também são entregues aos alunos material escolar, como borrachas, lápis, canetas e cadernos. Além dos jovens e adultos conseguirem finalizar os estudos, o EJA permite que consigam retornar os estudos e recuperar o aprendizado. Conseguem também tirar a CNH, ingressar em um curso superior, conquistar um emprego melhor e até mesmo ajudar os filhos e netos com os deveres escolares. A educação de jovens e adultos é uma grande conquista para aquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram oportunidade de trabalhar, seja pelo serviço, seja pela dificuldade de ir à escola, seja qual for o problema, e as pessoas sempre tiveram vontade de estudar, de dar sequência aos estudos, para poder melhorar na sua vida profissional, conhecer um pouco mais sobre a vida e o mundo, ter aí a oportunidade de tirar uma CNH, de poder dirigir, identificar, fazer a leitura das coisas e dificilmente conseguia. Com a educação de jovens e adultos, essa realidade se modificou. E felizmente, mesmo durante a pandemia, as pessoas continuam estudando. Força para você que voltou a estudar, mesmo depois de dificuldades da sua família já formada, você trabalhando e tem essa força para participar da formação de jovens e adultos. Então, continue firme, a pandemia vai passar depois que tudo estiver resolvido e aí sim você vai poder voltar, não só virtualmente, mas presencialmente também às aulas. E nós vamos ver depois do intervalo.
Prefeitura e bombeiros alertam a população para a prática de crimes ambientais ao realizarem queimadas urbanas durante a estiagem. Só para se ter uma ideia, Tupã registrou 209 ocorrências de incêndio nos meses de outono e inverno. 2 PMs de Tupã são homenageados pela corporação por prenderem autor de furtos e roubos. Nós voltamos em instantes.